Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar convosco e em nome do Sr. Presidente da Fundação Engenheiro António de Almeida, Dr. Augusto Aguiar Branco, agradeço antes de mais o honroso convite e saúdo todos os presentes na pessoa do ilustre Sr. Diretor do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues. Escolhi para tema da conferência, que desejo de forma nenhuma se torne demasiado fastidiosa para Vossas Excelências, os prémios académicos e de investigação como alavanca da cultura, da ciência e da sociedade. Como será já do vosso conhecimento, de muitos dos ilustres investigadores e demais personalidades que aqui se encontram, o engenheiro António de Almeida instituiu por testamento uma fundação com o seu nome, que deveria surgir após o seu falecimento. Falecida em 8 de outubro de 1968, a Fundação foi reconhecida oficialmente em 5 de maio de 1969, com fins de educação, cultura e benemerência. Tomou o nome do seu instituidor, conforme se contemplava no testamento. O prémio, que inicialmente se designou por Prémio Engenheiro António de Almeida, destinou-se a galardoar os alunos que, nos seus cursos, se distinguissem pela sua dedicação ao estudo, tal como se tinha distinguido no passado o seu instituidor, Engenheiro António de Almeida. Por isso, foi atribuído o seu nome ao prémio. É um prémio, sobretudo, de prestígio, de reconhecimento do mérito ou valor, e era inicialmente atribuído aos alunos que concluíam a sua licenciatura com a classificação mais elevada, recebendo um diploma que comprovava a atribuição do prémio. Ao longo de mais de 30 anos, entre o ano letivo 69-70 e o ano 2002-2003, mais de 176 licenciaturas foram destinatárias do prémio em diversas universidades e instituições de ensino superior. Refiro a alguns dos galardoados com o Prémio Engenheiro António de Almeida e que se viriam a tornar figuras prestigiadas em diferentes âmbitos da sociedade portuguesa. Pianista Álvaro Teixeira Lopes, o maestro e compositor Fernando Lapa, pianista Miguel Borges Coelho, o arquiteto Eduardo Souto Moura, o pintor Francisco Aranjo, Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, Júlio Machado Vaz, psicólogo, professor Sobrinho Simões, diretor do IPATIMULT, professor universitário e investigador que ainda há uns anos esta parte foi considerado o patologista mais influente do mundo. António Lobo Xavier, João Calvão da Silva, antigo ministro e professor universitário, infelizmente já falecido, Elisa Ferreira, antiga ministra da Economia e ex-comissária europeia, de quem tomo a liberdade de citar uma comunicação que proferiu na sessão evocativa do 100º aniversário de nascimento do Dr. Fernando Aguiar Branco. Feitas algumas considerações, dizia Elisa Ferreira, quero deixar aqui 2 notas de agradecimento. A primeira corresponde ao reconhecimento enquanto cidadã e enquanto portuense pelo trabalho que a Fundação, liderada por estes 2 homens, referia-se ela ao Engenheiro António de Almeida e ao Dr. Fernando Aguiar Branco, nos deu, nos dá e nos vai continuar a dar, seja ao nível deste espaço de excelência, aberto a debates e a eventos culturais, seja pelo facto dessa presença cultural extravasar a cidade e se estender pelo mundo. A segunda nota tem um caráter mais pessoal e remonta ao primeiro contacto que tive com o Dr. Fernando Aguiar Branco e com a Fundação. Refiro-me à tradição da Fundação de premiar os melhores alunos das diferentes faculdades, nomeadamente do Porto, Coimbra, Aveiro, Trás-os-Montes e do Minho. Premiar o saber e reconhecer o esforço é um incentivo muito importante para um estudante. No meu caso, acabada de sair da faculdade e ser convidada por uma fundação tão prestigiada para receber um prémio, foi algo que me fez sentir, sobretudo à época, perdida no anonimato das aulas e dos exames, que não estava sozinha, que havia expectativa sobre o meu trabalho futuro e sobre a contribuição que poderia dar em prol da sociedade com a informação e conhecimentos adquiridos na licenciatura. Esse gesto
foi muito importante para a minha vida e hoje, tantos anos decorridos sobre essa data, ainda me é difícil exprimir a dimensão do meu reconhecimento à Fundação. Curiosamente, um encontro inicial com o Dr. Fernando Aguiar Branco, na cerimónia de atribuição dos prémios, foi seguido de várias conversas e ocasiões de partilha em que se consolidou e aprofundou uma grande empatia. De tal forma que, ao longo da minha já extensa carreira, senti sempre a presença atenta e amiga do Dr. Fernando Aguiar Branco, que em todas as fases, em todos os momentos críticos da minha vida, em todas as transições entre funções ou responsabilidades, me fazia chegar sempre uma mensagem de apoio, de estímulo. Continue, fez bem, estou consigo, ou gostaria mais que fosse por aqui. Nunca tive a oportunidade de agradecer, nem sei como o poderia fazer. Dizem que a amizade não se agradece, mas fica aqui o meu testemunho de quão relevante foi essa presença constante, essa solidariedade, simpatia e cumplicidade de uma figura tão influente e com créditos firmados na sociedade portuguesa. Confesso que ainda hoje sinto a sua falta. Talvez o exemplo do Dr. Fernando Aguiar Branco nos possa inspirar a todos, aqui reunidos hoje para homenagear a sua vida, é que essa sensibilidade, essa atenção construtiva, sem deixar de ser crítica quando necessário, é fundamental para que a sociedade funcione de forma solidária e harmoniosa. E, acima de tudo, para que os jovens, que eu já não sou, sintam que há um lugar para eles e que são parte integrante e influente do devir coletivo. Fim de citação. A Fundação reservou-se, contudo, o direito de extinguir o prémio e bem assim o de o alterar e de alterar os critérios segundo os quais o mesmo era atribuído. Manifestou sempre, no entanto, o desejo de o manter e até de o atualizar ao longo do tempo, de acordo com as características específicas da época em que o mesmo fosse atribuído. A partir de 2006, considerando que a declaração ou processo de Bolonha implicava o enquadramento no âmbito das normas dos cursos ministrados na Universidade, e uma vez que foi segundo as mesmas que a Fundação havia instituído o Prémio Engenheiro António de Almeida, foi declarada a sua suspensão temporária. O regulamento foi posteriormente adequado à nova realidade, o que viria a acontecer com a atribuição do prémio numa primeira fase apenas ao titular do grau de mestre e mais tarde, a partir de 2011 e até à presente data, ao grau de doutorado nas Faculdades de Ciências e Engenharia da Universidade do Porto e também na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O engenheiro António de Almeida, que frequentou na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto as cadeiras que constituíam os cursos de Engenheiros Civis de Obras Públicas da então extinta Academia Politécnica, tendo obtido 18 valores no apuramento final do referido curso, concluído em 1915, viu ser remitida pela Faculdade de Ciências a respectiva carta de capacidade. A Faculdade Técnica, detentora do curso dos Engenheiros Civis, passou em 1930 a denominar-se Faculdade de Engenharia, que ficou obviamente detentora do mencionado curso, aquele em que o engenheiro António de Almeida, como já se referiu, se licenciou em 1915. Salienta-se que o engenheiro António de Almeida desejou expressamente que o nome da Fundação integrasse o título académico de engenheiro, prova de afeto e honra tributados à escola universitária. Justifica-se, pois, desta forma que a Fundação tenha mantido o prémio nas duas mencionadas faculdades, Faculdade de Ciências e Faculdade de Engenharia, ambas da Universidade do Porto. No caso específico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, viu também lá ser instituído o prémio Fundação Engenheiro António de Almeida, por ocasião do 40º aniversário da faculdade. De referir que, no âmbito do novo regulamento, foi dada a possibilidade dos premiados verem as suas teses de doutoramento publicadas em livro, o que tem vindo a acontecer na maioria dos casos. Dentre as últimas edições destacam-se as seguintes:
Políticas climáticas a partir de baixo, a campanha de empregos para o clima como resposta dos movimentos sociais à governação climática global. Doutoramento na área de democracia do século XXI, da autoria de Chryslain Eric Kenfak. A jornada académica e profissional do Dr. Kenfak centrou-se nos aspectos humanos e sociais das alterações climáticas, com grande atenção dada ao papel dos atores não soberanos no processo de tomada de decisão climática global. Este livro, que tornou público os resultados da sua tese de doutoramento e que recebeu o prémio Fundação Engenheiro António de Almeida em 2019, é, pois, o ápice desses esforços académicos. Quando os profissionais de saúde vão além da doença, diálogos e traduções entre o local e o global para novas formas de promoções de saúde, doutoramento na área de governação, conhecimento e inovação, no ramo dos impactos sociais da ciência e da tecnologia, da autoria de Patrícia Moreira Ferreira. A sua investigação atravessa fronteiras disciplinares, abrangendo os estudos sociais sobre ciência, tecnologia e sociedade, antropologia médica e os estudos críticos sobre saúde pública e global. É feita de conhecimentos sobre doenças infecciosas, promoção da saúde e cuidado, e de histórias que nos ajudam a compreender o que dá forma às doenças, alinhavando lugares e pedaços do mundo, experiências e lutas de pessoas e comunidades afetadas por crises sanitárias e epidemias e pelas suas consequências. Dedica-se também à promoção de iniciativas de diálogo e comunicação de ciência entre as ciências sociais e as ciências da vida e da saúde em espaços mediáticos e públicos. Ainda no que diz respeito aos prémios instituídos pela Fundação, não podemos deixar de salientar o prémio com a mesma designação deste prestigiado Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, e que da mesma forma pretendeu, sobretudo, honrar e homenagear a ilustre figura do saudoso historiador Joaquim Veríssimo Serrão, de quem este ano se evoca a passagem do centenário do seu nascimento. Prémio instituído em 2001 na Academia Portuguesa da História, sob a presidência do também saudoso Dr. Fernando Aguiar Branco, presidente da Fundação durante 50 anos e meu ilustre patrono durante cerca de 25, e que nutria uma profunda amizade e admiração pelo Sr. Professor Dr. Veríssimo Serrão, resultando desse facto o nome atribuído, Prémio Fundação Engenheiro António de Almeida, de homenagem ao professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Permitam-me sobre este prémio que cite as palavras do Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, ilustre Presidente da Academia Portuguesa da História, à data, em ofício enviado ao Sr. Dr. Fernando Aguiar Branco. Não obstante havê-lo já feito, venho reiterar o agradecimento pela criação do prémio com o meu nome, que a Academia passa a atribuir no próximo ano. O Sr. Vice-Presidente, Professor Dr. Justino Mendes de Almeida, anunciou a iniciativa na última reunião da Academia, o que deu motivo a uma expressão de júbilo por parte dos nossos confrades. Tenho a consciência plena de que não mereço tão grande distinção, mas sinto-me desprovido de qualquer argumento para impedir Vossa Excelência de levar o generoso projeto avante. Entre tantas atenções de que sou devedor ao Sr. Dr. Fernando Aguiar Branco, passa agora a figurar a de haver também criado este prémio que me coloca na difícil situação de devedor insolvente. Bem-haja pela nobreza da sua amizade. Aceite, querido Presidente, um grande abraço do amigo e admirador de sempre. Fim de citação. Além dos prémios por si instituídos, a Fundação apoia também com o seu contributo financeiro inúmeros outros em diferentes áreas. Na área da História, Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea na Universidade do Minho.
Na música, primeiro prémio categoria A, instrumento piano, do curso de música Silva Monteiro. Na literatura, prémio Isabela Aguiar Branco e Silva, no Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em economia, prémio professor Dr. Pedro Nogueira Ramos, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Comunicação social, prémio de reportagem Jaime Ferreira, no Centro de Formação de Jornalistas. Na área de Ciências Sociais e Humanas e Ciências e Tecnologias, o prémio Fundação Engenheiro António de Almeida, no Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrano, em parceria com a Empresa Municipal das Águas de Santarém. Na área de letras lusófonas e lusofonia jurídica, o prémio Dr. Fernando Aguiar Branco, da Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra. Crê-se, pois, que a atribuição destes prémios constituirá uma alavanca da cultura, da ciência e da sociedade, significando que o uso da cultura e da ciência podem funcionar como ferramentas de impulso ao desenvolvimento, à inovação e à transformação social. A cultura, sempre a cultura, como expressão da identidade e das tradições de uma sociedade, e que pode ser colocada ao seu serviço para fortalecer a identidade e o orgulho das comunidades, estimulando a participação social e o engajamento cívico. A ciência, e também sempre a ciência, utilizada para promover a inovação e o progresso tecnológico, gerando soluções para os desafios contínuos enfrentados pela sociedade. A interação entre a cultura e a ciência podem assumir-se como um poderoso motor de transformação social. A cultura pode dar à ciência um contexto humano e ético, enquanto a ciência pode fornecer ferramentas e conhecimentos para a preservação e promoção da cultura. Ao reconhecer a importância da articulação entre ambas as áreas, é possível impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e criativas para os desafios do século XXI, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigada pela sua atenção.